Com certeza você já ouviu falar de Rick Chester. Para mim, um grande exemplo de empreendedorismo, uma grande inspiração no mundo do empreendedorismo e também uma inspiração no seu testemunho, é um testemunho de muita fé. Então hoje eu quero passar um pouco das lições que o Rick Chester ensina e um pouco da história dele também. Ele que é o autor de best-sellers como Pega a Visão e A Favela Venceu, o simples vendedor de água do Rio de Janeiro que chegou a palestrar em Harvard. Nascido em Minas Gerais, em uma cidade chamada Pitanguinho, filho da miséria. Gente, é sério, ele contou num podcast dele que ele não sabia o que era comer carne com menos de 10 anos. Ele não sabia o que era carne. Viu sua mãe sofrer um acidente vascular cerebral, um AVC e quase perder a sua vida. Com a sua mãe acamada e na cidade que eles estavam não tinha muito emprego, o pai de Rick Chester foi forçado a procurar serviço em outra cidade por fora e deixar a família de Rick Chester lá, cuidando da mãe, ele e seus outros irmãos. Mas o pai dele teve o cuidado de chamar os irmãos antes de sair e disse para ele seguir algumas lições. E essas foram as lições que o pai de Rick Chester passou para ele quando ele tinha menos de 10 anos de idade. A vida é a lei da semeadora. Não cobre da terra santa aquilo que você não semeou e não cultivou. Se você plantou e abandonou o cultivo, não reclame do seu resultado. Tudo que você plantar e cultivar, você colherá. Se você plantou e abandonou o cultivo não vai nascer. Então a vida é a lei da semeadora. Porque se você não plantar algo para colher algo melhor lá na frente, você não vai colher nada. Então as pessoas ficam sentadas esperando que as coisas aconteçam, em vez de plantar alguma coisa para ter a colheita. Isso não funciona. Uma outra lição foi: identifique o principal dom de vocês e passe o resto das suas vidas lapidando isso. Muitas vezes a gente é bom em alguma coisa, mas deixa isso de lado. Muitas vezes você é bom em conversar, muitas vezes você é bom em vender alguma coisa, desenhar que seja, programar, desenvolver alguma coisa, só que você deixa isso de lado. Se isso for um dom seu, se você vê que tem certa facilidade para isso, ao invés de deixar de lado, vá fundo. Se esse é o seu dom, fortifique ele, passe o resto da sua vida melhorando esse dom que você tem. Uma lição muito forte do pai de Rick Chester. Busquem o conhecimento. O conhecimento aplicado transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa de resultado extraordinário e com uma mente extraordinária. Então, desde cedo, Rick Chester já foi incentivado a buscar o conhecimento. E diz ele que ele era bastante curioso nessa idade. E até em uma entrevista que ele deu recentemente num podcast, ele disse: eu sou uma pessoa comum de resultados extraordinários, justamente por essa lição que ele pegou para ele, que o pai dele tinha dito. Uma das últimas lições que o pai de Rick Chester passou foi: jogue em equipe. Sempre jogue em equipe. Então o jogo da vida, esse jogo que a gente está jogando, isso que a gente está vivendo, tem que ser jogado em equipe. Você não consegue ir longe sozinho. Por mais que você ache que você consegue dar conta de tudo, que você consegue desenvolver bem sozinho, você sempre precisa jogar em equipe, você sempre precisa contar com alguém. Seja esse alguém a sua família ou algum amigo seu próximo que você quer se juntar para formar um negócio, dentro do certo, jogue em equipe. Dito isso, Rick Chester começou a se questionar muito sobre o que seu pai tinha falado e, junto com os irmãos dele, aos 7 anos de idade, fez uma horta para começar a vender verduras e legumes na cidade que eles moravam, com o simples objetivo de conseguir comer carne, porque conta ele em uma história que na escola tinha uma roda de amigos que estavam falando sobre carne, e ele não sabia o que era carne e tentou perguntar para os colegas, e os colegas dele riram dele por não saber o que era carne. Então ele começou a vender verduras simplesmente pelo motivo de querer comer carne. E é claro que ele conseguiu alcançar esse primeiro objetivo da vida dele. Daí começou a ficar apaixonado por vendas. Adiantando um pouco a história, com cerca de 40 anos de idade se mudou para o Rio de Janeiro, sempre levando as lições do pai dele junto a ele. Ele lia livros e não era comum, naquela época, um vendedor ambulante ler livros. Então o pessoal que vendia as coisas junto com ele questionavam ele, riam dele. Então faziam despeito dele porque ele estava lendo. Com R$10 que foi emprestado a ele por uma senhorinha, comprou um fardo de água, um gelo e foi para a praia de Copacabana começar a vender água. E conta ele que no primeiro dia ele vendeu apenas 2 águas e voltou para casa. Só que no outro dia persistiu e conseguiu vender tudo. Nisso ele realmente percebeu que dava para tirar muito dinheiro vendendo água em Copacabana. E logo ele começou a se destacar dos outros vendedores de areia por conter um enorme conhecimento e uma boa comunicação. Ele conseguia cativar as pessoas e formar realmente clientes. Detalhe, Rick Chester abandonou a escola, porém ele sempre lia os livros, ele sempre levou em consideração os conselhos que o pai dele tinha dado para ele. Então ele tinha sim muito conhecimento. Até que um dia, vendendo água na praia, ele se depara com um rapaz ao lado de um cliente dele que estava reclamando que o Brasil estava numa certa crise.
E o Rick Chester desconhecia essa crise, porque ele comia a carne dele desde os 7 anos de idade, sempre trabalhou pelo suor do rosto dele. Então o Rick Chester decidiu questionar esse rapaz, dizendo que o Brasil não estava nessa crise toda que ele estava dizendo. Mas o rapaz se revoltou e falou: eu tô indo embora do Brasil porque aqui no Brasil até um Harris vendedor de areia acha que pode falar de economia. E o Rick Chester não respondeu a essa ofensa. Ele apenas agradeceu e se virou. Nisso, quando o Rick Chester se virou, o rapaz ficou mais revoltado ainda e disse: esse neguinho que vende água em Copacabana acha que pode falar de crise. Só que Rick Chester novamente não respondeu a ofensa e apenas continuou andando. Só que ele foi para casa naquele dia refletindo muito aquilo. Então ele pegou o celular e no Instagram gravou o vídeo que ficou conhecido como o vídeo da água, no qual ele incentivava as pessoas a empreender e a mostrar para as pessoas que realmente, se elas quisessem, tinha algo que podia ser feito, que o Brasil não estava em crise, e sim a mentalidade brasileira que estava em crise. Esse vídeo da água chegou nas mãos do Flávio Augusto, que realmente se impressionou com aquilo e chamou Rick Chester para uma conversa. E nisso fez uma proposta do Rick Chester escrever um livro e dar algumas palestras. E nisso Rick Chester começou a conhecer mais pessoas da área do empreendedorismo, começou a dar palestras falando, contando a sua história, contando as suas experiências de vida, até chegar num ponto que Rick Chester palestrou em Harvard, mostrando que não há limites para onde os brasileiros podem chegar. Ele é a cara do povo brasileiro que não desiste dos seus sonhos. Voltou para o Brasil, assinou um contrato com o Santander, virou garoto propaganda do Santander e de outras marcas. Daí em diante, o rapaz que vendia água em Copacabana com 40 anos de idade se tornou um brasileiro de sucesso que ganha algumas centenas de milhares de reais por mês. Essa é a história de um brasileiro patriota que não desistiu e teve sucesso na sua vida. O Rick Chester é realmente uma grande inspiração. Se você quiser conhecer um pouco mais a fundo dele, eu vou deixar na descrição a palestra que ele deu. É realmente impressionante. Eu não contei um terço da história dele. É muito importante que você assista se você quer se aprofundar na história dele. Ele ensinou um princípio que não existe um destino certo para você. Uma pessoa de classe média pode se tornar bem-sucedida, uma pessoa comum pode ter resultados extraordinários com a determinação certa, pagando o preço por aquilo, porque o Rick Chester pagou o preço durante 40 anos. Ele cultivou durante 40 anos para colher, ele deixa bem claro isso. Então, é persistência, é foco no que você tem que fazer, o conhecimento. Cara, foi tudo. Então, realmente, se você quiser conhecer, assista uma palestra dele. E o que ele mais fala é da sua grande fé em Deus, que tudo pode. Nós somos filhos do rei e temos direito de tudo que ele tem para nos oferecer. A gente é capaz de coisas incríveis, se a gente tiver a fé. E ele prega muito isso. No mais, eu sou Guilherme Alves. E lembre-se, é você quem faz acontecer.